Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de número 25. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Daniel e vamos abordar a parte histórica. Estou aqui com o nosso professor Marcos Marroque, que vai falar um pouquinho sobre o livro para a gente. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui para mais uma tarefa de seguir essa jornada épica de leitura bíblica, né? E hoje a gente vai falar um pouco de Daniel, mas a parte histórica, né? Esse livro ele é um dos tesouros, né? A palavra de Deus, toda ela é inspirada, né? Mas a cada vez que a gente se aprofunda mais no seu estudo, mais encantado a gente fica. Verdade. Primeiro que Daniel tem 12 capítulos e é considerado um profeta maior, né? Aliás, ele é o que fecha a seção dos profetas maiores, né? E nesse texto tão bem elaborado e a forma como foi dividido, a gente pode aprender muitas coisas com ele, né? Temos a parte histórica, que é do capítulo 1 ao 6, que é uma narrativa toda na terceira pessoa, né? Que aí é a narrativa do autor mostrando a vida de Daniel e de seus amigos, seus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ananias, Azarias e Misael. Então, essa questão histórica traz para nós muita coisa que a gente pode usar hoje, né? Muita aprendizagem, muito ensino de uma vida diante de Deus e diante desse mundo tão conturbado, diante desse espírito da Babilônia que ainda está no mundo, como que eu e você podemos lidar com as nossas lutas, as nossas necessidades, com as nossas tentações, que não são poucas, né? Como lidamos com os nossos erros e com o erro das outras pessoas. Como nós podemos alertar as outras pessoas de uma maneira sábia, como Daniel fez. Não é verdade? Sim. Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Sim. E eu fico muito feliz de estar aqui junto da minha professora. E eu feliz, eu que estou feliz de estar do lado do meu professor, que é um exemplo, né? Dá para ver que ele participa de todas as escolas bíblicas, né? Amém. Tá com um livro de Daniel aí na ponta da língua, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto, então. O histórico, né? Do 1 ao 6 vai falar da vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Isso. No outro podcast, na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte escatológica, né? Que todo mundo quer saber sobre as 70 semanas de Daniel, sobre essa questão do fim dos tempos, mas ainda não vai ser nesse podcast, né? Isso, vai ficar o gostinho de quero mais. Mas né? A gente vai falar de um assunto muito bacana também, que é essa questão de sonhos e visões. A gente vê que no livro de Daniel a gente tem uma simbologia muito rica. E quando a gente fala de sonhos e visões, Daniel mostra que ele conseguia não só interpretar os sonhos, mas Deus mostrava para ele o que o rei tinha sonhado para provar que Deus é Deus. E eu acho isso muito interessante, né? E a gente vê que Deus dava a interpretação e tudo aquilo realmente acontecia, se cumpria. Depois a gente vai ver que algumas profecias, Deus avisou Daniel que ficaria para o tempo do fim. Então a gente vai entender um pouco mais nos dias de hoje. Mas para aquela época a gente vê que teve a interpretação correta.
Como que a gente pode pensar nos dias de hoje sobre sonhos e visões? Se é bíblico, hoje as pessoas podem sonhar ainda, ter sonhos com o que vai acontecer, ou então com alguma coisa a respeito da vida da pessoa, Deus alertando sobre o que está acontecendo. O que você acha? Você acha que realmente a gente tem esse tipo de sonho? Eu acho que sim, porque esse aí faz parte dos dons, né, do Espírito Santo de Deus. Sim. Mas para você ter essa visão correta, a primeira coisa é ter a comunhão, né? Sim. A chave de você escutar a voz de Deus na leitura bíblica, no culto, na ministração dos louvores, nos sonhos, é ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Então tem que ter intimidade, Tem não é que ter- qualquer pessoa que vai ter Não. sonho espiritual. Deus falou comigo, porque você não vai saber se é um sonho ou não, né? Certo. Abrindo um parêntese, por exemplo, eu conheci um senhor que todos os sonhos dele se tornavam em aposta do jogo do bicho, Ah, meu Deus. né? E tem gente que é assim, que sonha, acredita, que né? acredita que agora esse negócio de jogo, de aposta, tem Sim. outros que todo sonho vira uma tragédia, né? Sempre vê algo, um sinal ruim, né? Sim, Então, tudo vai dentro da sua perspectiva, certo. como que você vive a sua vida. E o sonho Deus nos dá às vezes para ser de alerta mesmo, né? Sim, então a pessoa tem que estar engajada na palavra de Deus, Sim. até porque a interpretação ela vai depender da palavra, do Justamente conhecimento do da conhecimento palavra. da palavra, né? Você já teve sonho espiritual? Eu tive sonho de estar dando aula, sabe? Há muitos anos atrás. E não dava aula e não tinha... Não. E Que aconteceu. legal, que legal. Aconteceu. Eu sonhei que eu estava ministrando na escola bíblica, assim. Que Aí, legal. passado um tempo, eu... Então, eu acredito que Deus... Porque eu também tenho alguns sonhos, né? Então, eu acredito que Deus, Ele também fala com a gente quando Ele quer despertar a gente para o ministério. Sim. Não é assim? Sim, é isso mesmo. Ele dá detalhes, né? O que vai acontecer. Não que Ele tá dando... Tipo, não é uma bola de cristal, né? Ah, eu tô Aham. mostrando como vai ser lá no futuro. Mas Deus começa a preparar a gente. É, Porque muitas vezes a gente vive sem saber qual que é o nosso propósito de vida. sim. E aí Deus pode, então, falar com a gente através de sonhos, através de pessoas, É né? verdade. E até visões. Qual que é a diferença do sonho e da visão? A visão, você pode ter ela aqui, né? Acordado, né? Meditando na palavra, andando, Sim. e o Senhor te dá aquela visão, né? Agora o sonho, né? A Ele gente tá dormindo. tem que vir na hora do inconsciente, né? Aquele que vem lá Certo. E tem uns sonhos, às vezes, que são tão bons que a gente não quer nem acordar, né? É verdade, né? É tão, Não é? na presença de Deus, né? É Mas- verdade. Aí você vê, às vezes a pessoa também é tão perturbada, que tem uns sonhos tão atrapalhados, né? Que perturbam a sua paz. Sim. E foi justamente isso que aconteceu com Com o rei, com o né? rei, É né? verdade. o homem poderoso, né? Porque Nabucodonosor a gente fala assim, mas na história geral mesmo, os historiadores dizem que ele, se não foi o maior, foi um dos maiores reis em poder. Alexandre Sim. Grande, esses outros reis aí que a gente conhece mais famosos, Sim. nenhum deles conseguiram, né? Tem uma linha de historiadores que defende essa tese. Nenhum deles chegou, né? Perto da poderio, Do poder né? dele, de Nabucodonosor. É verdade. Se a gente for comparar com os dias de hoje, que hoje a gente vê os líderes das nações, né? Tem os presidentes, tem os ditadores. Então a gente poderia comparar aí o Nabucodonosor com o presidente dos Estados Unidos, Sim, né? Que é seria a como- potência mundial. Seria Ele era... uma mistura de Estados Unidos com China, com Rússia, esses Isso. principais Sim. dirigentes em uma só pessoa, né? Então Porque ele estava representando a superpotência daquela época. era a superpotência. Sim. Apesar disso, ele não tinha paz, Cris. Olha só, aí teve aquele sonho, né? Que o transtornou. Sim. E ele, dentro do poderio dele, o que ele queria? Que os seus magos lá e astrólogos
Sim. dissessem qual foi o sonho e qual o seu significado. Não bastava para ele saber, porque você pode me contar um sonho e eu, com habilidades, né, de discurso, de mentais, eu posso te enrolar, ó, você sonhou ali, porque é justamente o que a gente vê aí, essas questões de esses adivinhos aí, questão de horóscopo, não é essas coisas, né, sabe? Eu acho que ele já estava cansado disso, né? Eu acho que tudo que ele perguntava... me enrolando. Porque na verdade ninguém tinha o dom da interpretação. Sim. E aí chega Daniel e Deus mostra que é poderoso o suficiente para mostrar inclusive o que ele havia sonhado e depois ainda veio com a interpretação. Muito interessante isso, Muito né? Muito interessante. Muito Você vê que mesmo com todo o poder, a pessoa era perturbada. Sim, Daniel lá vivendo como cativo, né? Embora livre, né? Eles estavam livres, mas eram exilados, eles não estavam na pátria dele. Foram arrancados da sua família, introduzidos num meio de vida lá. O livro já começa no verso 8, no capítulo 1, verso 8, já dizendo qual que seria o destino dele, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então Daniel decidiu não se tornar impuro. Então ele manteve, mesmo lá, manteve a comunhão com o Senhor, né? Aí a gente avança mais um pouquinho, no verso 17, diz assim, ó, que não foi só a ele, isso que é importante, que eu falei dos 3 amigos dele, né? Olha só, lê para nós, você tá com a Bíblia? Não, eu leio para você, pode deixar. O verso 17 diz assim, ó, a esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha só. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Que lindo, né? Nesse caso, então, a gente vê que é um profeta que não andou tão solitário quanto os outros, né? Como a gente vê, Jeremias sofreu, era um profeta solitário. E a vida do profeta até os dias de hoje é uma vida de pessoa solitária, né? Porque o profeta é aquele que alerta, as pessoas às vezes não gostam, né? É visto com antipatia, né? Então e a gente vê que legal, né? No caso de Daniel, ele teve amigos para compartilhar com ele de tudo aquilo que ele estava vivendo na vida espiritual, né? Sim, e teve a soberana mão de Deus conduzindo a vida dele. Daniel significa o Senhor é meu juiz, né? Então eu com um nome desse, e você sabe que na cultura judaica, né? O nome tem um peso e um sentido e um significado e é valorizado, e o próprio dono desse nome, né, sabe o que significa o seu nome. Então ele estava em paz, porque se o Senhor é meu juiz, só quem pode me julgar. Exatamente. Agora hoje em dia as pessoas fazem tudo errado, aí também usam o mesmo termo. Você já reparou nisso? Né? Pois é. No espírito da Bíblia, só Deus pode me julgar. Né? Olha só. Como... Mal sabe que quando Deus julgar vai dar ruim, né? Como negócio, que é o que você vai tratar semana que vem com o Meneghel, né? Isso. E vamos falar um pouquinho então sobre a mensagem central do livro de Daniel, né? A gente vê aqui que o principal é a soberania de Deus sobre a história do ser humano, né? Que Israel é o povo da aliança e por isso que Israel prevalece, inclusive até os dias de hoje. Passando por tudo que passou, agora a gente está vendo mais uma vez Israel sendo protegido por Deus, né? Prevalecendo. E até quando que vai haver essa proteção, né? Segundo a Bíblia, é até a volta de Jesus. Não é? Tem mais alguma coisa que a gente pode destacar na mensagem do livro de Daniel? Então, essa questão de guardar até a volta de Jesus, o próprio Jesus alertou isso lá em Lucas 21, Mateus 24, que é o tempo dos gentios, que é o tempo que nós vivemos. Então, quando Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, inaugurou-se ali o tempo, com esse exílio babilônico, o tempo dos gentios, que é o que nós vivemos, porque depois disso nunca mais houve rei em Israel. Sim, né? Verdade. Só terá o rei agora quando
nosso rei voltar com todo poder e glória. Sim. E dentro desse sentido, Deus então foi guardando o povo e continua guardando até hoje. E tem uma palavra que a gente lê em todos esses profetas, que para nós serve de esperança e de consolo, que é a palavra remanescente. Deus sempre tem o seu remanescente. Sim. Né? Até desde os profetas que não estão aqui, por exemplo, catalogados em livros como nós vemos, por exemplo, como Elias e Eliseu. Sim. O que aconteceu com Elias quando teve lá, derrotou os profetas de Baal e fugiu e tentou se matar? Senhor, eu estou sozinho. Aí o que Deus falou para ele? Não, ainda tem lá um grupinho lá. 300 joelhos que ainda eu se dobraram a Baal, eu tenho lá uns remanescentes, né? Deus sempre tem os remanescentes. Sim. E nós temos que orar, manter-nos firmes, para fazer parte desse povo remanescente. Sim. Falando em remanescente, a gente vai entrar nessa parte que fala assim sobre, além da mensagem central, a gente vai falar sobre o propósito, né? Como é que a gente aplica o livro de Daniel na nossa vida? Então, o primeiro ponto é que o livro ele esclarece sobre a perseguição que Israel sofreria. E aí eu gostaria de encaixar a igreja, então, porque a igreja também é perseguida. E a gente também pode falar que nos países onde há perseguição aos cristãos, sempre fica um remanescente, não é? Sim. Por menor que seja o número daqueles cristãos, né, que sobraram, eles são massacrados, muitos morrem, né, das piores maneiras. Mas a gente percebe que Deus sempre guarda, né, ali um remanescente e a igreja não morre. Justamente. E a gente vê essa situação no Irã, no Iraque, Coreia do Norte, que as pessoas nem imaginam que existe cristãos lá, mas existe uma igreja. Tem lá os remanescentes. Existe o remanescente. É muito interessante a gente perceber isso, né? Isso aí mostra a soberania de Deus sobre o mundo, sobre as nações. Mesmo que o mundo não veja, que o mundo não entenda, que o mundo não aceite, mas Deus é soberano sobre todos. Sim. Nós vemos a soberania de Deus nesse cuidado. Sim. Né? Assim como aconteceu com Daniel na Cova dos Leões, como aconteceu com os 3 amigos de Daniel lá na fornalha ardente. Né? E Deus está sempre guardando. Se a gente for ver, então, os discípulos de Jesus, João foi o último, né? Um remanescente ainda, né? Continuou ali pregando. E até o final da Bíblia, né? Ele escreveu o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então a gente pode considerar que dos 12 discípulos, João foi o remanescente, né? E você sabe que essa questão do Apocalipse é muito importante para nós entendermos, e até para os irmãos que agora estão chegando na fé, ou até irmãos que já são calejados, já tem a casca grossa da fé, essa questão do Apocalipse, né? Na verdade, o que eu e você, nós, todos que estamos na igreja, temos que ver o Apocalipse, que quer dizer revelação, ela é uma mensagem de esperança. Sim. Que é isso que você, né, o irmão Meneghel vão tratar. Sim. Quando a gente fala a questão apocalíptica, Apocalipse, isso aí, o cinema, por exemplo, se apropriou dessa linguagem. Sim. É um filme apocalíptico, é furacão. Quase um filme de terror, né? Isso. Você vê como os valores são invertidos, né? Sim. Mas, na verdade, a visão do Apocalipse é uma visão de esperança. É a visão daquilo que nos aguarda. Sim. Então, João, né? Um senhorzinho, que ele já era idoso, né? Sim. Teve as visões lá, né? Você vê que não foram sonhos, porque ele estava acordado. Estava acordado. Tá. Teve a visão lá que Deus mandou ele escrever lá tudo que ele escreveu, né? Sim. Mas é uma visão do quê? Aterroradora? Não, para nós é o quê? Esperança. Uma visão de esperança. E infelizmente muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse por causa disso, né? Justamente. Por não entender aquela simbologia. Porque quando fala da besta que sobe do mar, né? Isso. Aí a pessoa fala, meu Deus, tem monstro na Bíblia, né? A gente vai ver esse monstro se levantar. E não é isso, né? Na verdade, a gente está vendo poderes que vão se levantar, que vai contra o povo de Deus. E Deus está mostrando que o povo de Deus prevalece, apesar de sofrer, né? Mesmo durante a grande tribulação, a gente vê que o povo vai sofrer, mas vai permanecer. Por quê? Muitas vezes a nossa visão é muito limitada. A gente olha para a vida aqui.
Sim. Mas se a gente parar para pensar que é a vida eterna, então, como dizia Paulo, morrer é lucro. Sim, numa situação dessa, né? Justamente. E o Pedro diz que a gente, assim como Daniel e seus amigos estavam lá como forasteiros, como peregrinos e foram guardados, Sim. a gente também vai acontecer. E Mesma acontece coisa. isso. Sim. Né? E isso tudo, esse tipo de livro, esse tipo de literatura, é importante os irmãos lerem, se dedicarem à leitura dele, porque ele nos traz esperança. Sim, né? sim. Essa é a palavra de Deus, ela é uma palavra de esperança. De esperança. Então você vê esses monstros, chifre, olho, asa, misericórdia, né? O pessoal assusta, mas não são simbologias. A gente precisa aprender a interpretar os símbolos, trazer para os nossos dias, porque nada mais é do que... A gente está falando de líderes, de ditadores, né? A gente está vendo o mundo se dividir em blocos agora. Sim. Em breve a gente vai ver que vai ter um único líder para esses blocos, que é o anticristo. Né? Então, se a gente entender um pouquinho sobre a simbologia, a gente vai entender também um pouquinho de política, né? Do cenário que a gente vive hoje, porque politicamente falando, os líderes estão se separando em blocos. E a gente está vendo uma coisa assim, inimaginável, né? Como a ditadura, né? Voltando, a gente está vendo o socialismo, coisas que assim, a gente pensou que não voltaria e a gente vê pessoas defendendo. Genocídio para cá, genocídio para lá. Sim, antissemitismo, né? Perseguição aos judeus. Então, as pessoas estavam imaginando o quê? Que a situação iria progredir para o bem, mas está progredindo para o mal, não é? E é bíblico. A gente não deve temer porque é bíblico. E dentro dos propósitos do livro, além de esclarecer sobre a perseguição, a gente também tem a presença do mal no mundo. Então, a gente não tem que estranhar, né? Se há o mal no mundo, e ele é tão bem descrito aqui no livro, dentro daquela simbologia, né, dos sonhos e visões, sim, há também o bem. Sim, é a luta do bem contra o mal, né? Então, a gente sempre tem que olhar, né, eu sempre tive uma visão sempre muito positiva da vida, né? Eu sempre digo, vai dar certo, não deu certo agora, mas vai dar, se Deus quiser, vai ser tudo bem. Sempre uma visão de esperança. E profetizar coisas boas, né? Profetizar, né? Sim. A gente tem que ser boca de Deus nesse mundo, de dizer, né, ó, aí está acontecendo agora, está tudo acabado. Não, Deus está punindo o mal. Sim, e a palavra está se cumprindo. Está se cumprindo. É tão fácil, né? Viver quando a gente tem a Bíblia, né? Mais fácil. Mais fácil. Né? Encarar a realidade, né? Sim. A gente precisa ter, assim... a gente precisa ter a lucidez, né? A lucidez, eu gosto tanto dessa palavra, sou apaixonada por essa palavra, né? Que a lucidez nada mais é que a luz quando nos atravessa. Sim. Então, assim, se eu tenho lucidez, primeiro, de quem sou eu, né? Nós somos filhos de Deus. Depois eu preciso ter lucidez do que eu estou vivendo nesse mundo. E aí, se eu conheço o meu propósito, facilita mais ainda, porque aí eu vivo conforme a vontade de Deus. Isso. E aí eu preciso do quê para viver a vontade de Deus? Obediência. E aí é o nosso último assunto agora, né? E tudo isso Daniel praticou. Exatamente, não né? Por isso que eu digo, irmãos, leia Daniel. Sim, vale a pena, né? Vale a gente aprende muito, né? Então, assim, o outro propósito que a gente separou, né, para falar aqui nesse podcast é sobre a fidelidade de Daniel e dos seus 3 amigos. Então, a pergunta que a gente se faz muitas vezes, no mundo que a gente vive hoje, então vamos imaginar o cenário que eles viveram lá na Babilônia, né? Estavam lá exilados. Jovens, né? Jovens. A gente tem que levar em conta isso. Isso. Né? Não que eles foram já adultos, né? Não, eles foram começo jovens. Das 14, 16 anos, né? Isso. No máximo, né? Então vamos imaginar para a juventude de hoje, né? Sim, porque pra gente começando aí, porque ele passou lá, ficou o resto da vida lá. Sim. E Deus sempre guardando ele, sempre né? Guardando. Eu até comentei isso na aula de domingo. Aos 14 anos foi levado, né? Aí decidiram não se contaminar. Certo. E ficaram, a vida foi, revelou o sonho do rei, revelou que o filho do rei, por ter profanado os objetos lá do templo, seria morto. Sim. Profetizou que o rei
iria virar um bicho lá Viver e acabou como virando, né? animal. Como é, o nome é bonito, é Isso. zoantropia, né? A gente vê hoje em dia... E hoje em dia eles têm uma linha aí de Sim, um sim. povo aí que quer imitar bicho aí, né? Tem a parte que é o distúrbio mental, que a gente acredita nisso, Sim. está na psicologia, Sim. né? É explicado, é pela ciência. Então a gente vê que as pessoas, elas se sentem como se fossem animais. Então, olha como que a gente vai regredindo, né? O ser humano primeiro perde a sua identidade, aí já não sabe se é homem, se é mulher. Aí já não basta isso, já acha que é um animal e quer viver como um animal, né? Então, Mas você já pensou? até E os não é dias de só aí, hoje. isso aí, evidentemente, né, que há toda uma carga psicológica, neurológica, Sim. toda essa questão, né? Mas há também nisso aí, em grande parte, uma questão espiritual. Espiritual Uma e opressão, demoníaca, uma com opressão certeza. muito Sim, grande, né? sim. Diferente de lá, né, do que o rei viveu, que na verdade foi um juízo de Deus sobre a vida dele, né? Que ele viveria daquela forma, Sim, não é? E quando a gente fala sobre a juventude, né? Então eles conseguiram viver, ter uma vida santa, eles não se contaminaram diante daquela cultura. E se a gente for falar da cultura da nossa época, então, vamos falar sobre que a gente sabe que Babilônia é uma simbologia de mundo, né? O que é anti-Deus. Então, Babilônia está relacionado à desobediência, isso, à devassidão, rebeldia, né? rebeldia, Então, a valores relativos, isso, né? Aquilo que tem até um livro, né? Filosofia líquida, né? Sociedade líquida, né? Vai se adaptando, vai Sim. formando ali o seu modo de vida, afinal de contas eu sou livre, né? Sim. Eu faço o que eu quero. Então, É e se a assim? gente pensar nesse aspecto, como é que a gente pode, se a gente vai aconselhar os nossos jovens, os nossos filhos, nossos adolescentes, a gente encontra então no livro de Daniel um modelo de vida santa para que os jovens consigam sobreviver hoje, né? Sim. Em santidade, nesse mundo, nessa cultura que a gente vive. Por quê? Se a gente falar da cultura da Babilônia e a cultura do nosso tempo, a gente não vê muita diferença, não é? Porque assim, é o desrespeito total a Deus, aos valores bíblicos, a gente vê desrespeito às próprias pessoas, né? Aos idosos, ninguém respeita mais nada, não é? Isso. Então, que tipo de conselho a gente pode deixar para as pessoas hoje? Como é que a pessoa pode ter uma vida de santidade dentro de uma cultura babilônica, vamos dizer assim? Primeira coisa, busca o Senhor. E assim como Daniel, decida-se não se contaminar. Seja obediente à palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. E agir com sabedoria não é ser o arrogante e ser o sabe-tudo. Agir com sabedoria é ouvir as necessidades e ouvir as coisas mais absurdas vindo do lado de lá. Sim. Digerir isso e devolver com a palavra de bênção e de esperança, Sim. né? Porque as coisas estão assim, mas há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Sim. E quando a gente fala sobre o manjar, por exemplo, que Daniel negou, o manjar do rei, como que a gente poderia comparar esse manjar nos dias de hoje? O que seria esse manjar para as pessoas? Que elas teriam que negar, né? E a gente está falando, claro, aqui no contexto, a gente está vendo que é sobre alimentação. Mas espiritualizando isso agora, o que a gente pode fazer? Olha, Como que a vou gente falar- pode interpretar isso? É luxúria? O menu é variado, né? É, O cardápio é grande, né? É, né? É vaidade, né? É luxúria, é cobiça, é Certo. inveja, né? É Arrogância. autoexaltação, Orgulho. soberba, né? Soberba. Tem 2 capítulos nessa fase histórica do livro de Daniel que tratam disso. A soberba de Nabucodonosor, que fez ele se transformar em um bicho. Aí, por que ele se transformou? Ele teve um sonho, não é? E Daniel acalmou ele que estava tudo no controle, Certo. né? E que Deus é quem governa todas as coisas. Depois ele começou a ficar muito arrogante, né? Aí um certo dia ele está passeando lá e fala: olha só o que eu fiz, né?
com a minha mão que eu fiz, né? Porque Sim. dizem, né, que essa questão da riqueza, do poderio dele, esses jardins da Babilônia, diz que era a coisa mais linda que tinha mesmo, né? Era uma das maravilhas do mundo, né? Então, ele olhando tudo aquilo, olha o que eu fiz com o meu poder, né? Não deu nenhuma glória a Deus. Sim. Aí o que aconteceu? Deus o humilhou, fez Certo. virar bicho. Aí depois ele reconheceu. Aí o filho, vendo o que aconteceu com o pai, vai e pega os objetos do templo lá que haviam sido furtados, né? E também desonra o nome do Senhor. Será que a gente poderia, é uma coisa minha, tá? Uma opinião minha, algo da minha cabeça. A gente poderia usar então Nabucodonosor como um exemplo para as pessoas nos dias de hoje, né? Tanto jovens quanto os adultos ou velhos, né? A gente pode usar Nabucodonosor como exemplo disso. O perigo da autoexaltação, o E perigo a da consequência arrogância. que ele viveu? Ele viveu como um animal. Então, o que a gente está vendo nos dias de hoje, a gente pode também falar que é uma consequência da arrogância das pessoas que estão Sim. buscando mais o mundo do que a Deus. E elas sentem o desejo, elas mesmas sentem o desejo de viver como animais. Porque o grupo de pessoas que vivem assim está crescendo a cada dia. Sim. Quando a gente Pode busca sair no nas... trânsito aqui agora para você ver. Pois o é. comportamento animalesco. Sim. Não Mas é? eu digo mesmo as pessoas que se sentem como cavalos, como cachorro, que sai uivando, fazendo manifestação, né? Pois é. Em frente de governos. A gente está vendo isso acontecer e o número está crescendo. A sensação que dá na gente, não é essa? Que a arrogância tomou conta da humanidade e a humanidade, como consequência, está vivendo como animal. É mais ou menos isso, não Justamente. é? É verdade. Bom, é isso. Eu acho que essa é uma das maiores lições, né? Tem mais alguma coisa para falar nesse podcast? O fechamento aqui é assim, né? Eu até eu anotei aqui, ó. O Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações. Certo. Por isso que a gente vê tanta nação e aí ter o seu momento de apogeu, depois Sim. é ladeira abaixo, né? Sim. Então ele levanta e derruba. Que foi o que aconteceu. Mesmo Nabucodonosor, mesmo com todo o poderio dele, foi derrubado pelo Império Medo-Persa lá, né? Sim. Você vê, o homem chegou no ápice, mas foi derrubado. Os egípcios tiveram o tempo deles de apogeu, também foram derrubados. Israel, não é? Olha quantos profetas a gente leu e vai continuar lendo agora os profetas menores, o alertando sobre o povo adúltero, sobre traição, sobre desobediência. E ainda assim o povo não obedeceu. Aí no tempo de Daniel, ele já estava pagando o preço, né? Mas foi Deus, o mesmo Deus que levantou eles, os derrubou. Sim. Então, a gente nasce, cresce. Hoje em dia não, mas quando eu era criança eu ouvia muito. Deus é brasileiro. Hoje já não tem-se tanta certeza, né? Tanto a calamidade que a gente tem visto por aí. Sim. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E para fechar, a gente tem que se preparar, na verdade, é para a chegada do Messias. Como que a gente se prepara para a chegada do Messias? Daniel, capítulo 7, ao verso 12. Procure a irmã Cris Belloni e Anderson Meneghel a semana que vem e vão tratar disso. Amém. Então a Amém? gente fica por aqui, nesse podcast. Na próxima semana a gente vai falar na Escola Bíblica sobre o livro de Daniel, novamente, mas num aspecto mais escatológico. A gente vai falar bastante sobre o fim dos tempos e vai focar nas 70 semanas de Daniel. Então a gente fica por aqui, agradece, né, por você estar aí com a gente aprendendo a Bíblia, nessa leitura épica da Bíblia. E o nosso querido irmão Marroque também vai se despedir, né? E deixa aí um recadinho para os nossos queridos que estão nos seguindo aí. É isso, irmãos. Apocalipse é revelação. Apocalipse é palavra de esperança para nós. Não tenha medo. E escatologia, o nome é feio, mas quer dizer o estudo das últimas coisas. Como serão as coisas? E a gente tem que se preparar. Não é isso aí. E aqui estamos humildemente tentando colaborar para isso. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Amém.